O último bloco trata de algumas questões correlatas que estão, entre aspas, na crista da onda. Uma discussão é: você pode aditar o processo pedido no impeachment? Aditar você pode alterar, você pode, por exemplo, o que ocorreu foi a delação premiada do senador Delcídio. Isso pode funcionar, já tem uma pedalada, você pode editar ou não pode. Vice-presidente pode sofrer processo por crime de responsabilidade? Esta é outra pergunta que se coloca. Não sei se você se lembra, quando isso foi vetado, uma decisão liminar do ministro Marco Aurélio, o Gilmar falou: eu nunca ouvi falar em crime de responsabilidade, processo por crime mesmo, de impeachment de vice-presidente. E da mesma forma, o vice-presidente da República repetiu da mesma forma: olha, eu estudei muito direito constitucional e também nunca ouvi falar nisso. São dois aspectos técnicos, que é um aspecto que também é um aspecto que está sendo tratado desde o começo. Será que, até que ponto esse processo é político, é jurídico? Então, eu pedi ao professor Tupa para ele abordar esses três temas, são os últimos temas da noite, depois passamos para os debates. Olá, boa noite. Tudo bem? Felizes, animados? Vou ligar o cronômetro aqui para eu não me esquecer, tá? Pronto. Quero comentar a mesa em nome do coordenador do meu departamento, professor Paulo Tarso. Quero cumprimentá-los em nome da professora Amanda, bela professora Amanda, que dá show em todos nós, é verdade, menos no juiz federal, porque com juiz e promotor nós não brincamos, não é verdade? Então, nesse sentido, dizer o seguinte, rapidamente. Em primeiro lugar, nós temos que tomar um cuidado muito grande. Conversava o professor Máximo e nós falávamos que em 2016, com a Constituição de 1988, são 12 mais 16, 28 anos do período de redemocratização, e o país vivencia a deposição, o empinchamento, o impeachment, seja lá como você queira chamar, do segundo presidente da República. É um perigo, isso demonstra claramente uma fragilidade, uma imaturidade da nossa democracia, não tenha dúvida disso. Daí entrar naquele tema, se o sistema que nós escolhemos em 88 e 93 é o melhor sistema para o nosso país, o presidencialismo, o sistema de governo, o presidencialismo ou o parlamentarismo, e se haveria possibilidade de alteração nesse sistema, porque no parlamentarismo, quando há uma moção de desconfiança quanto ao primeiro-ministro, considera-se isso uma solução a um problema enfrentado. No presidencialismo, quando nós temos um processo de impeachment ao presidente da República, isso causa uma estranheza e demonstra um problema que vem enfrentando o governo de uma forma geral, mas esse não é o meu tema. O meu tema é: cabe impeachment ao vice-presidente da República? Daí, entrar num tema que foi aquilo que a professora Amanda trouxe na primeira afirmação dela. Olha, o STF mandou abrir sim procedimento de impeachment contra ou em face de o vice-presidente Michel Temer. Talvez o que cabe esclarecer aqui é que o pedido de abertura em face do vice-presidente Michel Temer se deu quando mesmo assumiu interinamente a presidência da República. E por que isso? Porque ele cometeu pelo menos um dos dois atos que a presidente hoje é acusada quanto aos crimes de responsabilidade. Ou seja, emitir decretos e, no caso dela, sem numeração para abertura de crédito suplementar. Ou seja, o governo estava sem dinheiro e precisava de mais dinheiro. Sua conta chegou no zero e quando você usa o limite do cheque especial, você faz exatamente isso. Você usa um dinheiro que não é seu, mas você está pedindo emprestado. A abertura do crédito suplementar se dá mais ou menos nessa formatação. Acontece que essa abertura de crédito ela tem que ser submetida ao Congresso, o Congresso tem que aprovar, e ela não fez, não pediu autorização. E a contratação de operação de crédito com instituições financeiras
públicas, que foi exatamente isso que ela fez, também fez sem autorização. Ambos os casos deveriam ter sido submetidos ao Congresso, por isso que a questão do crime de responsabilidade enfrenta o crime de responsabilidade do presidente da República em face do descumprimento da lei orçamentária. Não dá aqui para entrar nesse tema mais profundamente, mas nós vamos falar do caso do presidente, do vice-presidente da República. Aqui já foi dito, vocês já entenderam, é um processo, um procedimento que ele é jurídico, sim, previsão constitucional, previsão legal e também aqui eu ouso dizer, previsão quanto aos regimentos internos da Câmara do Senado e quanto ao regimento do Congresso Nacional. Então são 3 regimentos, né? Não é só o da Câmara, não é só o do Senado, existe um regimento comum das 2 casas que também deve ser levado em consideração. E o regimento comum das 2 casas é uma resolução, na verdade, é uma espécie normativa infralegal, mas ela tem efeito legal interna corporis e intramuros, ou seja, dentro das casas, dentro do Congresso, tem força de lei. Então, retomo o raciocínio. Existe previsão constitucional, existe previsão legal, existe previsão regimental quanto ao processo de impeachment, o processo de impedimento. Daí, falamos do vice-presidente da República. Retomo a questão. Cabe processo de impeachment contra o IFAC-D, contra o vice-presidente da República. Quanto vice-presidente da República? Vamos à questão. O 85 fala o quê? São crimes de responsabilidade de quem? De quem? Isso, sempre um diálogo. Então, né? A gente vai presidente da República. Ali fala do vice ou de qualquer outra pessoa? Hã? Não, então tá bom, vocês não responderem, eu grito, incomodo vocês. Até pedir para vocês ficarem de pé um minutinho. Pode ficar de pé um minutinho? Só um minutinho, um segundinho. Vamos ficar de pé. Isso, olha aí, que gostoso, que delícia. Vamos ficar de pé, doutora, por favor. Muito obrigado, eu agradeço. Agora nós vamos dar uma salva de palmas a essa mesa tão brilhantemente composta. Muito obrigado, tomem os seus assentos. Fazendo isso, eu estimulo que a circulação sanguínea, a oxigenação do cérebro de vocês, e através das palmas também eu atraio mais a atenção de vocês, vocês voltam a focar em mim. Muito obrigado, estão atentos? Sim. Muito obrigado. Resposta binária, sim ou não, só 2 possibilidades, voltamos ao tema. O artigo 2º da lei 1079, que é de 1950, velha, a lei está velha, desculpa, precisava ter uma nova lei que regulamentasse o caso novamente, de acordo com a Constituição de 88. Mas o artigo 2º diz o seguinte: são crimes definidos em lei, bababi, bababá, impostas pelo Senado Federal nos processos contra o presidente da República, concordamos com o 85, ministros de Estado ou ministro do Supremo Tribunal Federal. O que? Dá para pedir o impeachment do ministro da STF? Dá, verdade. Tem um partido que, se não fez, está prestes a fazer. Pois é. Ou contra o Procurador-Geral da República. Aí entendeu o seguinte: a interpretação literal deste caso me remete a um rol taxativo ou exemplificativo? A todo rigor, um rol taxativo. Porque senão haveria, de acordo com a teleologia, de acordo com o espírito do legislador, não acredito nisso, mas tudo bem, de acordo com o espírito do legislador, um rol aberto ou uma lista um pouco mais ampla. Mas não, o legislador quis assim e estabeleceu um rol taxativo. Aí eu começo a minha fundamentação, e aqui em sentido contrário. Se eu começo a minha fundamentação em sentido contrário, vocês já sabem qual é a minha conclusão, antecipo a minha conclusão. Até agora eu falei 7 minutos, vou tentar me ater aos 10, 12. Muito bem. Previsão constitucional, artigo 78 da Constituição diz o seguinte: o presidente da República e o vice-presidente tomarão posse, defender a Constituição e observar as leis. Então é o seguinte, vocês se lembram da posse? Quem se lembra da posse, da última posse? Quem roubou a cena na última posse? Quem foi? A Marcela! Teve gente, e não estou sendo nem antiético, nem estou usando de atecnia, estou me mantendo aqui, que nem disse o professor Paulo de Tarso, né? Teve gente na internet que disse o seguinte: só pela troca, só de ter a Marcela como primeira dama, tira a Dilma de lá. Fundamentação para o impeachment, né? Não é muito legal.
legal, mas tudo bem, legal quanto à lei, não é isso? Mas o 78 fala posse, presidente e vice, ou seja, o vice-presidente, ele tem uma vinculação igual à do presidente. Ele deve defender a Constituição em todos os seus termos. O que me remete ao seguinte: bom, tá bom, o 85 fala crimes do presidente da República, mas eu tenho que lembrar o seguinte: quem é eleito? Vocês, quem votou aqui no PT? Não, sem medo de ser feliz, gente. Quem votou na Dilma em 2014? Isso, obrigado. Obrigado, eu agradeço vocês, pode abaixar a mão. Para dizer o seguinte: eles votaram não na Dilma, eles elegeram uma chapa composta por um candidato a presidente e um candidato a vice-presidente. Então aqui uma primeira desmistificação: o voto não é eminentemente nominal no caso brasileiro, ou seja, você não vota só na Dilma, não tem como fazer isso. Você elegeu uma chapa. Então quem fala que o Temer não teve um voto se engana sobre esse aspecto. Ele recebeu o mesmíssimo número de votos que recebeu a presidente da República, por isso a eleição é a mesma. Ponto número 1. Ponto número 2 é, quando eles tomam posse os dois, a vinculação é a mesma, de obedecer e defender a Constituição em todos os seus parâmetros, em todos os seus dispositivos. Então, quando ele obedece, ele faz bem. Quando ele desobedece, ele faz mal. Quando ele desobedece, tanto ele quanto ela, ele pode sim cometer um crime de responsabilidade. Quanto vice-presidente, não quando ele assumiu interinamente a presidência da República. Quanto vice-presidente, ele tem as mesmíssimas responsabilidades que a presidente da República. Eu que falo 79, que ele substitui a presidente, etc, etc, já o fez, mas aqui nós estamos tratando exclusivamente quando ele ainda ocupa o cargo de vice-presidente. E daí eu entro, e já vou aqui avançar no meu tema, eu entro no regimento interno da Câmara Federal. Olha o que diz o regimento interno da Câmara Federal, com regras explícitas de fiscalização e etc. Constitui atos ou fatos sujeitos à fiscalização e o controle do Congresso Nacional e de suas casas e comissões. Os atos do presidente e do vice-presidente e a parte final, enfim, fala o seguinte: que importem tipicamente em crime de responsabilidade. Artigo 60 do Regimento Interno. O artigo 218 do Regimento Interno da Câmara. É permitido a qualquer cidadão denunciar para a Câmara dos Deputados o presidente da República, o vice-presidente da República. Gente, amiga, é textual. Como é que eu vou fugir de uma interpretação literal? Não dá para excluir o vice-presidente do rol daqueles que podem ser processados pelo cometimento de um crime de responsabilidade. O 188 fala da questão da votação secreta, ou melhor, da votação pelo painel eletrônico. O 188 fala da votação pelo painel eletrônico. O painel eletrônico, o deputado abre aqui aquelas mesas, né? E daí tem um painelzinho, biometria, digita sim ou não, biometria, acabou, votou. O caso do impeachment, vocês viram isso? O que vocês viram? Uma votação no microfone, uma votação nominal, porque não pode haver esse tipo de votação nesse processo de impeachment. E daí o parágrafo 2º do 188 diz exatamente isso. Não serão objetos de deliberação por meio do escrutínio secreto. O escrutínio, né, aquela urna, né, escrutínio secreto. A autorização, olha o que diz o inciso 4. A autorização para a instauração de processo nas infrações penais comuns ou nos crimes de responsabilidade contra o presidente e vice-presidente. Precisa de maior explicação? Eu preciso responder uma questão como essa, se o vice-presidente pode ser alvo do crime de responsabilidade e daí ele pode sofrer, então, tendo esse fato, um processo de impeachment? Me parece que não. E daí, com os 12 minutos falados, eu entendo o seguinte, ainda que durante o mandato, porque ele também recebe o mandato, ainda que durante o mandato de vice-presidente da República, se cometer um ato
que seja considerado atentatório, como existe o rol do 85 ou da lei 1079, ainda como vice-presidente da República, ele pode sim ser processado por crime de responsabilidade e ele pode sim sofrer o impeachment. Essa é a minha humilde opinião. Eu quero agradecer o tempo a mim destinado, agradecer também o convite, professor Paulo de Tarso. Eu sou menor, eu sou o Davizinho, mas eu espero ter atendido as suas expectativas e você me dá um positivo ali no coração. Obrigado, gente, boa noite.